Nessa condição, surgiram alguns movimentos importantes na Europa. Um deles foi justamente o movimento da Reforma e da Contra-Reforma, liderados por Calvino, Martinho Lutero, posteriormente Thomas Müller. Surgiram movimentos, né, como dentro da própria Igreja Católica, né, com Santo Agostinho, com Tomás de Aquino, dentre outros personagens. O interesse aqui é só fazer esse pequeno passeio pela história. Posteriormente, né, o movimento renascentista ele trouxe uma proposta de arte, de cultura, de valoração, principalmente por novas técnicas, né, do que poderia trazer a matemática, a engenharia, a própria arquitetura, a ciência, tendo ali, né, os experimentos do que a gente começa a discutir na anatomia. Começou a surgir, dentro da proposta do conhecimento, uma perspectiva, né, do surgimento das universidades na Europa. E nessa ideia, né, temas como o direito, como a oratória, temas que iriam proporcionar a filosofia, é importante a gente dizer muito isso, e dentre outras áreas e pensamentos, né, os próprios cálculos, a gente tem uma forma de entender que a ciência estava proporcionando, né, uma mentalidade tipicamente necessária para que a população pudesse sair desse estágio, desse plano, né, dessa ideia de submissão por essas duas ideias, tanto dos senhores feudais como da Igreja Católica. Mas foi com o Iluminismo que essas ideias elas ganharam notoriedade, né? Homens como Diderot e d'Alembert, Voltaire, Montesquieu, homens como Jean-Jacques Rousseau, John Locke, Thomas Hobbes, David Hume, né? Dentre outros e outros personagens, a gente pode trabalhar uma ideia de que o movimento iluminista ele iria condicionar uma nova perspectiva de mentalidade, ou seja, a ciência, a razão, o método, a pesquisa, o estudo, a leitura, a escrita, iriam dinamizar a construção de um novo homem. E é aí que a gente começa a adentrar no capítulo, né? Porque esse novo homem, como personagem central da história, ele traz para todos nós um entendimento de que não há liberdade se não for pelas esferas do conhecimento, pelas esferas da razão. Então, a partir daí, a gente entende e interioriza uma ideia de que no movimento moderno, na Idade Moderna, começa a surgir, né, um cenário perfeito, né, porque o sistema feudal ele já não tem tanta proporção, ele já não é mais pujante, porque é preciso identificar que na Europa medieval, 1000 anos, né, houve um desgaste muito forte, tanto da igreja que teve que se remodelar, e posteriormente, né, a esse desgaste, a gente percebe que há uma ideia também do próprio sistema feudal ter uma remodelação. Ou seja, no feudalismo, já desgastado, porque começava a surgir a ideia dos burgos, né, que seria oriundo posteriormente de burguesia. Esses feirantes que vinham de outras regiões começavam a criar uma perspectiva de trazer mercadorias outras para dentro dos feudos. Então, em volta desses burgos, em volta dos feudos, perdão, começavam a surgir os burgos, né, os feirantes, que a gente conhece até hoje. E a partir daí começa a se entender que esse sistema ele já não teria tanta evidência assim, porque tempo mais cedo ou mais tarde, a ideia das cidades elas começariam a ganhar outra dinâmica. E é aí que a gente precisa ficar atento sob o controle natural do que a gente poderia destacar nesse momento, que é a nova composição do que o capitalismo iria proporcionar para a sociedade. Ou seja, esses senhores posteriormente iriam se chamar reis. Esses feudos posteriormente iriam chamar estados.
e o espaço geográfico ele começaria a se desenhar com limites territoriais entre países. Grandes cidades começariam a ganhar dinâmica, notoriedade. Londres, Berlim, Madrid, Lisboa, o Porto, Manchester, Liverpool, essas cidades, principalmente na Inglaterra, a gente precisa identificar aqui que a Inglaterra foi esse grande cenário. Porque uma das outras identificações que a gente pode dizer aqui é que esses senhores passariam a ser chamados de reis, porque assim, juntamente com a Igreja Católica, eles teriam notoriamente, né, poderes específicos para serem condizentes a um controle também político. Então começaria a surgir aí aquilo que a gente entende de monarquia, nobreza, burguesia e a ideia, que vocês vão ver mais na frente, de proletários, né? Ou aquilo que a gente chama de plebeus. Lá, quando a sociedade industrial ela se enraizar, a gente vai ver mais especificamente esse nome proletário, patrão, burguês, trabalhador, essa ideia de classes que vai ser o nosso próximo conteúdo. Porém, é importante dizer que na Idade Moderna a gente precisa se atentar a esse fundamento aqui. Ou seja, a sociedade passa a desenhar agora uma outra conjuntura, que seria as mudanças políticas, o sistema capitalista que estava adentrando dentro de uma concepção artesanal para a ideia industrial que a gente vai trabalhar daqui a pouco. E é nesse perfil que a gente precisa ter muita atenção, porque a gente vai discutir a era das revoluções. Primeiro a gente vai trabalhar a Revolução Inglesa, depois a Revolução Industrial, posteriormente a gente vai trabalhar a Revolução Francesa, isso na história, né? Isso dentro da discussão da história, a gente está em geografia, não se preocupe com isso agora, e posteriormente a gente vai discutir mais a fundo, né, a forma como o capitalismo ele deu vez, voz e dinâmica para estruturar o que a gente conhece de sociedade moderna, sepultando de vez os indícios do que traria a Idade das Trevas ou a Idade Média, que até então era ainda um fator muito recorrente e muito presente na sociedade daquele período.